O que vamos analisar hoje vai muito além de um processo judicial comum. É um caso que coloca em xeque a própria ideia de justiça numa cidade de Minas Gerais, Varginha. Uma história que envolve acusações seríssimas, poder e o que pode acontecer quando a balança da justiça parece pender perigosamente para um lado só. Para a gente conseguir entender essa batalha jurídica tão complexa, a gente precisa ir para o coração da história. E o coração disso tudo é bem humano e bem doloroso. É a relação entre um pai e a sua filha de 2 anos e o que acontece quando essa relação passa a ser mediada forçadamente por uma tela. Olha, essa citação, tirada de uma das petições do pai, é de cortar o coração, né? Ela pega um conflito jurídico que poderia ser frio e abstrato e transforma numa realidade emocional muito crua. É o ponto de partida de uma denúncia que vai muito além de uma simples disputa de guarda. E é aqui que a coisa muda de figura. O caso deixa de ser apenas uma disputa familiar para se tornar uma denúncia formal contra o próprio sistema. A acusação é grave. As ferramentas da lei não estariam sendo usadas para buscar justiça, mas sim para aniquilar uma das partes. Vamos entender os conceitos por trás disso. O primeiro termo fundamental que aparece nos documentos é lawfare. A alegação aqui é que o processo judicial foi transformado num campo de batalha totalmente desigual. É como se a lei deixasse de ser um escudo para virar uma espada, uma arma estratégica na mão de uma das partes. E se lawfare já é uma acusação grave, o segundo conceito vai ainda mais fundo. Sequestro institucional, ou state capture. A denúncia aqui sugere que não se trata só de uma tática dentro de um processo, mas de um problema sistêmico, onde a própria estrutura do Estado na cidade estaria, na prática, trabalhando para interesses privados. Essa citação da denúncia é pesadíssima. Ela ilustra bem a gravidade do que está sendo alegado. A ideia de que o juiz, o Ministério Público, todo o aparato estatal teria deixado de ser um garantidor imparcial da lei para se tornar simplesmente um carimbo, uma engrenagem que valida uma única versão da história. Ok, então vamos mergulhar nas provas. As denúncias não são só teóricas, elas apontam para uma série de eventos e documentos dentro do processo que, segundo a acusação, comprovariam essa manipulação. Vamos seguir essa trilha de evidências. Essa tabela resume a principal alegação de um jeito bem visual. Uma perícia forense contratada pela defesa aponta para 2 velocidades completamente diferentes no processo. Um fast track, uma via expressa para tudo que a mãe pedia, e um slow track, uma via lenta para tudo que a defesa do pai pedia. O resultado, segundo a denúncia, é óbvio, um cerceamento de defesa brutal. 24 horas. Pense nesse número. Segundo a denúncia, esse foi o tempo recorde em que um laudo psicológico, que foi crucial para afastar o pai, foi produzido, assinado e juntado no processo. Um prazo que os próprios autos descrevem como impossível para a ciência psicológica séria, o que levantou uma suspeita enorme de que essa prova já estaria pronta antes mesmo de ser pedida. E não para por aí. Outros pontos são levantados. A perícia foi dividida entre 2 cidades, o que teria criado um desequilíbrio de informações. Provas supostamente encomendadas teriam sido validadas sem critério. E o mais complexo, acusam o próprio tribunal de criar demora no processo e depois usar essa mesma demora como justificativa para punir o pai. Agora, para entender como se chegou a esse ponto, a denúncia nos puxa para uma viagem no tempo. O argumento é que a chave para o que acontece hoje está, na verdade, na história de poder da cidade. Pois é, essa pergunta abre a porta para a parte talvez mais explosiva de toda a denúncia. A de que o caso atual não seria um evento isolado, mas sim o capítulo mais recente de uma longuíssima história de coronelismo e captura da justiça local. E aqui a coisa fica impressionante. Essa linha do tempo ilustra a tese da genealogia do vício. Documentos históricos da Polícia Federal e do SNI, de 50 anos atrás, já descreviam uma dupla do terror que supostamente controlava a justiça em Varginha. Hoje, no caso, quem atua? Os herdeiros diretos dessas mesmas famílias, o advogado e o promotor. E para conectar tudo, o juiz do caso admitiu, em um documento oficial, ter um bom relacionamento com ambas as famílias. Bom, mas toda história tem mais de um lado, né? E é fundamental a gente olhar para a resposta oficial do sistema judiciário. As acusações contra o juiz eram muito graves e foram levadas à Corregedoria do Tribunal de Justiça. O órgão analisou o caso e deu uma resposta formal.
O que a gente vê aqui é justamente o documento oficial da Corregedoria. Isso mostra que, após a denúncia, a reclamação disciplinar contra o juiz foi formalmente analisada, o órgão de controle interno do Judiciário investigou e tomou uma decisão final sobre a conduta dele. Então, o ponto crucial é este. A Corregedoria arquivou a reclamação. E a justificativa foi bem técnica. As ações do juiz, por mais que sejam contestadas, fazem parte da sua atividade de julgar, o que é chamado de ato jurisdicional, e, por lei, o órgão de correção não pode interferir no mérito das decisões de um juiz. Em outras palavras, para o controle do judiciário, não houve falta disciplinar, e sim um ato de julgamento. E é aqui que a gente chega no impasse, no centro de todo esse debate. De um lado, uma denúncia de que todo um sistema foi sequestrado por interesses particulares e por uma herança de poder. Do outro, a defesa de que tudo não passa de atos normais do exercício da função de julgar. Essa frase de uma das petições é cirúrgica. Ela resume o dilema final. O argumento é que as regras do processo, a forma, não são meras formalidades. Elas são a essência que diferencia a justiça do exercício puro e arbitrário do poder. E quando essas regras são supostamente ignoradas, o que sobra? E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Este caso, com todo o seu drama pessoal e as acusações sistêmicas, nos força a refletir. A justiça não precisa apenas ser imparcial. Ela precisa, fundamentalmente, parecer imparcial, para que a confiança no sistema se mantenha. Quando essa aparência se quebra, a questão de fundo permanece.